Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar de duas gigantes aí do setor de saneamento, a Sanepar e a Copasa. Ambas são empresas aí com o dedo do governo, né? Podemos dizer que são empresas, não são puramente estatais, mas são empresas que têm uma influência muito forte do Estado na sua composição acionária. E esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Antes da gente iniciar, vamos aos nossos recadinhos. É importante destacar que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de ativos e que tal ação só pode ser realizada por você após uma análise prévia e aprofundada sobre o assunto. Caso você não tenha segurança para fazê-lo, contrate um analista que seja registrado e habilitado, que possa acompanhar você na escolha dos ativos e da sua composição de carteira. Bom, a Sanepar e a Copasa, ambas são empresas aí que atuam no ramo de saneamento. Um ramo que muito analista costuma dizer que é um ramo perene, ou seja, um ramo que provavelmente vai se manter por muitos anos e vai provavelmente manter o crescimento também por muitos anos. Isso porque, na verdade, quanto mais o tempo passa, maior a quantidade de população, maior a quantidade da necessidade de água e, consequentemente, a liberação do esgoto, né? O tratamento e a liberação do esgoto. Então, é um setor que assim dificilmente vai deixar de existir. De fato, assim como o ser humano precisa se alimentar, ele também precisa beber água, ter a água para as suas atividades normais, e essa água posterior, que gera os resíduos que geram dessa utilização da água, precisam ser tratados para que eles possam retornar à natureza e manter o ciclo, né, de consumo de forma saudável aí com a natureza. Bom, e o que a gente tem a dizer então da Sanepar e da Copasa? A Sanepar, né, veio aí sofrendo com suas cotações, já vem há uns 6, 7 meses aí, sofrendo bem aí com suas cotações em queda. Isso em grande parte lá pela crise hídrica, mas também em parte pela posição do Estado do Paraná em querer interferir na sua política de preços, na sua política de tarifas. Através da sua agência reguladora, a AGEPAR, o Estado andou perturbando um pouco o mercado, perturbando um pouco a vida da Sanepar e, inclusive, modificando alguns indicadores, alguns índices de reajuste já previstos anteriormente. Isso tudo com o quê? Com o objetivo de agradar a população. A verdade é essa. O governo tentou ser populista às custas da empresa e às custas do acionista da empresa. A mesma coisa a gente pode dizer em relação à Copasa. Só que a Copasa ela não passou pelo fator de crise hídrica de forma tão severa quanto a Sanepar. A Sanepar teve esse ponto muito mais afetado do que propriamente a Copasa. Registrando aqui que a Sanepar é a empresa que atua ali no estado do Paraná e a Copasa é a empresa que atua ali no estado de Minas Gerais. Bom, e vale a pena então pensar no setor de saneamento para compor a carteira? Olha, eu particularmente eu era muito reticente com relação a isso. Principalmente porque dificilmente você vai encontrar uma empresa, ou dificilmente você encontraria uma empresa privada atuando no setor. Como, por exemplo, nós temos no setor elétrico. No setor elétrico nós temos aí empresas estatais, mas também temos empresas 100% do setor privado. No setor de saneamento, todas as empresas de saneamento basicamente do país, que trabalhavam, que faziam suas operações de entrega de água e de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, tinham o dedo do Estado. E isso daí sempre foi para mim um ponto muito negativo, por conta justamente dessas políticas populescas que entra governador, entra presidente, sai presidente, entra ministro, sai ministro, entra secretário, sai secretário. Cada um quer dar o seu pitaco do que deve fazer e sempre a conta estoura nas costas do acionista minoritário. Então, desse ponto de vista, essas duas empresas, eu sempre mantinha elas em observação, mas nunca tinha, na verdade, o ímpeto de começar a investir nesse tipo de empresa, justamente por conta dessa ação incisiva do Estado.
Mas confesso para vocês que diante aí do desconto que ela vem sofrendo aí nos últimos meses, ela se tornou algo para mim muito interessante. Isso porque a gente tem aí uma ordem de quase 20% de desconto, tanto na Sanepar quanto na Copasa. Então você já compra a empresa ali com um desconto de aproximadamente 20% das suas cotações. Veja, segundo o Graham, isso é um fator primordial para que você tenha assertividade na escolha das suas empresas. Uma empresa que você já compra descontada e que tem tradicionalmente uma ação perene, resiliente, é uma empresa que deve sim ser observada e, se possível, ser incorporada à sua carteira. E foi isso que eu fiz recentemente. Comprei ações tanto de Copasa quanto de Sanepar. E aí você pode me perguntar, mas por que comprar as duas? Bem, eu entendo que a diversificação ela não deve ficar restrita apenas a setores da economia, mas também a players do mercado. Por exemplo, na minha carteira, eu separo aí em média 5 a 6 setores. Então eu tenho o setor financeiro, eu tenho o setor elétrico, eu tenho o setor agora de saneamento, eu tenho o setor de saúde, eu tenho o setor de seguro e eu tenho o setor de infraestrutura. Então, cada setor desse daí tem uma composição com mais de uma empresa. E por que eu atuo dessa forma? Exatamente para evitar o risco de você de eu ter na minha carteira uma empresa apenas do setor e essa empresa efetivamente dar algum prejuízo ou causar alguma disfunção em relação aos seus players. Então, quando você diversifica em setor e também diversifica em empresas, você cria uma maior proteção para a sua carteira. Tem muito analista que entende que isso não é vantajoso. No meu modo de ver, a minha carteira hoje ela é selecionada ali com base entre 15 e 16 ativos. Não é nada rígido. Pode aumentar e também pode vir a cair, dependendo da situação que se apresentar. Mas, em geral, eu tenho a média entre 15 e 16 ativos. E esses ativos estão separados apenas nesses setores. Eu não busco ampliar mais minha carteira antes de um crescimento mais vigoroso dos meus ativos. Então, para mim pensar em entrar num novo setor, eu vou ter que ter aí um bom motivo, que foi o caso que aconteceu agora no setor de saneamento. Com esse desconto relevante que vem dando em Sanepar e vem dando em Copasa, foi uma forte motivação para que eu entrasse nessa ação. Mas como eu sempre falo, sempre que você for entrar numa empresa nova, entre aos poucos. Não vá com sede ao pote de colocar uma grande parcela do seu patrimônio nessa empresa ou nesse setor. Vá aos poucos, porque vai lhe dar tempo de conhecer todos os detalhes que estão por trás do setor e por trás das empresas. Quando eu escolhi Sanepar e escolhi Copasa, eu tive alguns motivos que me levaram a isso. No caso de Copasa, tradicionalmente ela tem um dividend yield maior que Sanepar. Porém, Sanepar tem rentabilidade muito melhor do que de Copasa. Então, uma coisa fica contrabalanceando com outra. Nós temos aqui, olha, o dividend yield de Sanepar hoje, da SAPRE 4, é 5,08, bem próximo de 6, né? A de Copasa está 20,16. Tá certo que nós temos resultados aí não recorrentes, mas é um dividend yield muito elevado. Provavelmente vai cair, mas mesmo que caia pela metade, ainda vai ser um excelente dividend yield. Então, por esse ponto de vista, eu acredito que o Copasa seja um ponto interessante a observar. Outro ponto que eu verifico aqui é o preço sobre o lucro. No caso de Sanepar, está em 6,11 e no caso de Copasa, 6,13. Vejam, está bem próximo um do outro. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o dinheiro que eu investi hoje, eu vou levar em média 6 anos para recuperar ele através do lucro da empresa. Veja que eu falo do lucro, não da distribuição de dividendos, que é outra coisa. Então, através do lucro da empresa, ele vai se multiplicar, vai dobrar a cada 6 anos, o que é um prazo relativamente curto para você multiplicar o seu capital. Nós temos um P sobre VP, como eu falei, para SAPRE 4, de 0,84 e para Copasa de 0,81. Ou seja, temos descontos aí bem relevantes. No caso de Sanepar, 16%. No caso de Copasa, 19% do seu valor patrimonial.
Isso é muito interessante. Você já compra a empresa num valor abaixo do que de fato ela vale, abaixo do que é o seu valor patrimonial, e o que lhe dá uma garantia, uma vantagem competitiva no caso de ela vir a sofrer algum revés para o futuro. Então isso daí é um ponto muito positivo. Nós temos aí o EV por EBITDA, no caso de Sanepar, em 4,52 e no caso de Copasa em 4,08. Vejam, as métricas elas são bem equivalentes uma e a outra. Então, na verdade, eu penso que eu estou criando uma sinergia ao comprar ações tanto de Sanepar quanto de Copasa. Então, eu vou equilibrar minha carteira no sentido de ter o quantitativo total do setor, que no caso agora vai ficar na faixa aí dos 15%, 15%, 16%, e as empresas envolvidas no setor vão ficar cada uma com 50% desse percentual. Ou seja, 8,5% da minha carteira, 8 a 8,5% da minha carteira para Sanepar, 8 a 8,5% da carteira para Copasa. É assim que eu estou pensando no meu planejamento estratégico. Nós temos aqui as margens brutas de Copasa e de Sanepar. Sanepar tem 59,41, uma excelente margem, ou seja, ela consegue transformar aí do seu resultado 59,41 em receita bruta, ou seja, ela transforma a receita bruta em 59,41%. E a Copasa 44,84%. Então veja que a gente tem uma margem bruta excelente. A margem líquida cai um pouco. No caso de Sanepar, cai para 20,64%, ou seja, menos da metade, mas ainda muito boa. E a margem líquida de Copasa para 16,09%. Nesse caso, a Copasa leva uma boa desvantagem em relação a Sanepar. Então vejam, na métrica em que Sanepar vai bem, Copasa é levemente defasada. Nas métricas que Copasa vai bem, Sanepar é levemente defasada. De forma que uma e a outra, elas têm mais ou menos a mesma dinâmica operacional, a mesma relevância no setor de saneamento. Nós temos aqui em questão de endividamento, a dívida líquida por EBITDA, aí na ordem de 1,44 para Sanepar e 1,36 para Copasa. Nesse caso, a Sanepar está um pouquinho mais para trás, mas isso também não é tão grande a ponto de eu identificar na Sanepar um ponto negativo. Para quem não lembra, EV sobre EBITDA, dívida líquida sobre EBITDA, significa o quanto do operacional, o quanto do EBITDA é necessário para pagar a dívida que a empresa tem. E no caso a gente pode perceber que a dívida está abaixo de 1,5 vezes, então está relativamente controlada. A gente tem que ficar observando para ver como as coisas vão caminhar. Mas ao que tudo consta, e com o histórico que Sanepar tem, com o histórico de Copasa, a gente pode perceber que a projeção é que se mantenha estabilizado, que se mantenha equilibrada essa dívida. Claro que a gente tem que observar diante desse quadro de crise hídrica, porque, querendo ou não, a crise está afetando a receita, as margens e as receitas das empresas, principalmente aí das empresas de saneamento. Então, a quantidade de água consumida diminuiu, logo diminui a receita. O valor do serviço diminuiu por conta da troca lá dos índices de correção, logo o valor da receita também vai reduzir. Então, isso aí a gente tem que estar atento, mas olhando isso de uma forma pontual, né? Isso aí vai passar, um momento isso aí vai acabar e provavelmente eles vão voltar às boas margens e aos bons valores que praticavam no passado, provavelmente, né? Nós temos aí índices de rentabilidade que não são tão altos. A rentabilidade sobre o patrimônio está na faixa aí dos 7,08 para Sanepar e 7,38 para Copasa. E sobre o capital de terceiros, está aí na faixa de R$ 10,58 para Sanepar e 9,38 para Copasa. Então, basicamente ali equilibrado. Nós temos aí uma taxa de crescimento anual na faixa aí dos 5 anos de 10,07 para Sanepar e 6,86. Ou seja, Sanepar cresce aí uma margem de 10% na sua receita e 17% em relação ao seu lucro. Já a Copasa está crescendo numa média de 6,86 em suas receitas e com relação ao lucro a gente não conseguiu encontrar aí a métrica referente, né? Bom, mas o que a gente quer colocar aqui é o seguinte, apresentando esse bom índice de dividendo
pago, apresentando essa margem essas margens bruta e líquida interessantes, esses indicadores de crescimento e mais, observando que o mercado identifica nessas empresas sólidas, empresas com bom histórico, principalmente de pagamento, principalmente de operação, a gente pode entender que são de fato empresas que vale a pena a gente observar e ficar atento às suas cotações. Eu aguardo e se permanecer abaixo das cotações, abaixo do seu valor patrimonial, vou continuar aportando nas duas equilibradamente e caso ele caia mais, eu aumento a minha quantidade de aportes. A minha intenção é fazer a minha composição de carteira, como eu disse, aí chegar lá nos 16%, 15%, 16% no setor saneamento e ali na média de 8%, 8% ali para cada empresa. Então, vai ser mais ou menos essa composição que eu pretendo chegar. Isso ainda vai levar um tempo, com certeza, porque eu comecei a investir nas empresas recentemente, mas aquela história que todo investidor, principalmente aqueles que seguem o buy and hold, tem na cabeça. O importante para se enriquecer é manter aportes regulares. E é isso que eu pretendo fazer a partir de agora. Manter aportes regulares nessas duas empresas. Se elas permanecerem no estágio atual, lateralizando por mais tempo, melhor para mim, que eu não consigo comprar mais ações com esse deságio que elas estão apresentando. Se elas caírem mais, melhor ainda. São mais ações que eu boto no meu bolso. E quanto mais ações, mais dividendos eu ganho no futuro. Lembrando que dividendos, Copasa e Sanepar têm políticas diferentes. Sanepar, nesse ponto aí, eu acho que peca um pouco, porque ela paga dividendos apenas de um exercício, apenas no outro exercício. Ou seja, quem comprou ações de Sanepar e estava com as ações até a Datacom, que se não me falha a memória foi ali em junho, vai receber o referente aos dividendos apenas em junho de 2022. Ou seja, vai ter que aguardar um exercício inteiro para receber dividendos. Já a Copasa, ela paga ali em geral 4 vezes ao ano. Às vezes mais, às vezes menos, mas em média 4 vezes ao ano. Então a Copasa ali dá uma previsibilidade maior para dividendos. E de uma certa forma, ele dá também uma liberdade maior para entrar e sair da empresa. Porque se você comprar ações de Sanepar depois da Datacom e você quiser se desfazer, você provavelmente vai perder o seu dividendo relativo àquelas ações. Não importa quanto tempo você tenha ficado com ela. Se você comprou ela, por exemplo, em julho e precisa vendê-la ela em dezembro, você não vai receber o dividendo relativo ao exercício de 2021. Infelizmente, é essa a política de Sanepar. Mas, de qualquer forma, para quem vai comprar no longo prazo, como é o meu caso, isso aí vai se tornar até irrelevante ao longo do tempo, né? O importante vai ser ela manter a eficiência e a política dela de dividendos ativa. Bom, isso é o que eu queria trazer para hoje. Espero que tenha contribuído com vocês. E antes da gente encerrar, me digam aí se vocês têm Sanepar, se vocês têm Copasa, o que vocês acham do setor de saneamento, o que vocês acham dessas empresas, a Sabesp, que a gente não conversou, não falou a respeito, talvez eu faça um próximo vídeo falando da Sabesp. O que vocês acham dessas empresas? É realmente um bom negócio comprar ações dessas empresas? Na observação de vocês, na análise de vocês, vocês acham que são empresas resilientes? Vocês acham que são empresas que têm um bom futuro? Bom, as projeções dos analistas é de que Sanepar ela tende a jogar para cima e Copasa provavelmente vai acompanhar. E isso é o que eu estou aguardando também e é o que eu espero. Bom, antes da gente encerrar, vamos aos nossos recadinhos. Bem, é isso que nós tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado e agora chegou aquele momento de pedir seu apoio para fazer nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, ativa aí o sininho das notificações que está aí ao seu lado, compartilha com seus amigos e familiares, dá aquele like maroto, aquela voadora no like se você gostou do vídeo, faça seus comentários no campo abaixo e nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e nosso Facebook. Eles estão descritos aí nas informações do vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!